Olá, meus queridos, paz seja convosco. Vamos começar daqui a pouco a nossa quinta aula do nosso Seminário Livre de História da Igreja, que é a Reforma Protestante. Deixa eu aproveitar esses 2 minutinhos só para jogar aqui nos grupos. Daqui a pouco eu entro com o pessoal aqui do Instagram também. Vamos começar daqui a pouco a nossa quinta aula do nosso Seminário Livre de História. Deixa eu só... Vamos começar. Vamos lá, minha gente. Só um momentinho, tá? Olá, meus amados. 14 horas em ponto. Paz seja convosco. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já temos aqui a transmissão aqui no Instagram e aqui no Facebook via StreamYard. E quero dar as boas-vindas a todos. A paz do Senhor, minha irmã Lídia Lima, que está assistindo aqui pelo Facebook. Deus abençoe os nossos irmãos ali do Campo de São Cristóvão, 338. Acabou a aula aqui, estou saindo para lá, porque às 17 horas nós temos círculo de oração e eu vou estar trazendo a palavra hoje, convocado pela pastora Márcia. É mole? A pastora Márcia me convocou e eu vou ter que estar lá trazendo a palavra às 17 horas. Esteja conosco, Campo de São Cristóvão 338, ali em frente à feira nordestina, né? E à noite temos o culto de milagres e quem vai estar pregando é a pastora Márcia Helena. Vai ser bênção pura em nome de Jesus. Vamos começar então a nossa quinta aula. Nossa quinta aula no nosso Seminário Livre de História da Igreja. Eu peço antes que você que está aqui no Facebook possa compartilhar esse vídeo. Depois da aula eu vou salvar também no YouTube, para que outras pessoas possam ser alcançadas depois. Nosso seminário não visa se aprofundar muito, mas é apenas um panorama de história da igreja, baseado mais ou menos no livro Panorama de História da Igreja do curso Vida Nova de Teologia Básica.
Na verdade, eu já ministro essa aula desde 2002 e no Seminário Batista aqui de Campo Grande, nós usamos esse livro aí, ok? Então, se você puder, compartilhe também essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, esse é o nosso seminário de História da Igreja e hoje é a nossa 5ª aula. Vamos ter muita coisa para abordar em pouco tempo, porém de forma resumida. Um panorama de história da igreja. Os contatos aí do pastor João Neres, para aqueles que ainda não conhecem, ok? Minha família linda e abençoada que Deus me deu. E, mais uma vez, convido você a estar conosco no campo de São Cristóvão 338, hoje à tarde, às 17, às 19h30, culto de milagres. E no domingo pela manhã, nós temos culto da família e à noite uma palavra ministrada pelo pastor Jean Max, que é o nosso pastor ali, do campo de São Cristóvão 338. Todo domingo à noite ele está falando sobre a eternidade, sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus, sobre a doutrina das últimas coisas. Bem, amados, nós ontem falamos do período medieval que trouxe muitas mudanças, né? E muitas delas negativas para a igreja. Durante o período medieval, por exemplo, entrou o islamismo. Observe que nós falamos sobre Gregório I como instituindo algumas doutrinas novas na igreja, como oração pelos mortos, como transubstanciação e outras que levaram a discordância tanto com a igreja grega, como posteriormente com Lutero e alguns pré-reformadores. Isso ocorreu em 590. E o islamismo foi fundado em 570. Então, observe, enquanto a igreja está morta ou fria, paralisada, resolvendo problemas, outros que não são referentes à igreja, resolvendo problemas políticos e etc., o inimigo semeia o joio, e foi justamente nesse período que nasceu o islamismo. Bem, a situação ficou insustentável, nós vimos que o declínio papal, a moralidade, muitas outras coisas levaram a essa revolta, digamos assim, e que gerou a reforma protestante. Bem, nós concluímos nossa aula ontem falando sobre os precursores da reforma. Portanto, eu vou aqui só repetir, né, porque nós já falamos deles na aula de ontem, certo? Então, estão aí os pré-reformadores, ou precursores da reforma, por assim dizer. São eles os albigenses, ou cátaros, valdenses, puritanos, João Wycliffe, que foi o fundador de um grupo de pregadores leigos, os Lollardos, e que influenciou João Hus. João Hus morreu na fogueira porque pregou a salvação pela graça. João Hus, ele influenciou os boêmios influenciaram os morávios, e os morávios influenciaram João Wesley. Eu quero falar ainda sobre os morávios antes de nós terminarmos esse seminário. Eu quero terminar no domingo, mas vou falar um pouco dos morávios, que tiveram uma oração que durou nada mais, nada menos do que 100 anos, ininterruptos. 100 anos de relógio de oração, ininterrupto. Jerônimo Savonarola também era um bispo, e ele procurou reformar o Estado e a Igreja, e levou a forca, né? Levou a forca. Aqueles que tiverem dispostos a enfrentar o sistema, certamente poderão ser enforcados, crucificados ou queimados na fogueira da Inquisição. Jesus, quando estava pregando o sermão profético, ele disse que os profetas foram enviados
A uns vocês torturaram e outros mataram. Então, se você só foi torturado e não morreu ainda, está no lucro. Ok? Está ganhando ainda. Vamos lá. Louvado seja Deus. Então, esses foram aí os pré-reformadores, precursores da reforma. Eles prepararam o terreno para que outros viessem e realizassem a reforma. E quais foram os fatores que influenciaram a reforma? Primeiro, a Renascença. O que é a Renascença? Um movimento estudantil que nasceu na Itália. As pessoas tinham sede de conhecer. Lembra que eu falei para vocês que na Idade Média o culto era um culto frio. Por quê? Porque a missa era rezada em latim. Você não entendia nada, só podia dizer amém. As pessoas tinham sede de conhecer a língua, as línguas originais da Bíblia, mas não conheciam. Nem todos tinham acesso aos estudos. E esse movimento estudantil, que não tinha nada a ver com a igreja, esse movimento chamado Renascença, ou Renascimento, ele trouxe aí a sede do conhecimento. E a sede era tão grande que o primeiro livro a ser impresso, quando Gutenberg criou a imprensa, foi uma Bíblia. Porque uma Bíblia, antes da imprensa, ela demorava 1 ano para ser escrita, né? 1 ano para ser escrita e custava o salário de 1 ano de um trabalhador, ou seja, um salário mínimo vezes 12. Então, a Bíblia custava, em média, 12 mil reais. Não é qualquer um que poderia ter a Bíblia, por isso as pessoas não tinham acesso e nem o leigo era permitido interpretar a Bíblia. Somente os padres e bispos podiam fazê-lo, né? Então, o primeiro fator que influenciou a reforma foi a Renascença. O segundo, a invenção da imprensa, com João Gutenberg em 1455. Eu costumo dizer que todo João é gente boa. Infelizmente, daqui a pouco, aí na frente, vamos falar de um João que não valia nada. Infelizmente, tem um João que manchou a história. Mas esse Gutenberg aí é mais um João que é gente boa, é dos nossos. Glória a Deus. O espírito nacionalista foi outro fator que influenciou também a reforma protestante. É aquilo que nós falamos na aula anterior. Como é que alguém lá de Roma cobra imposto? Eu estou aqui na Inglaterra, eu estou aqui na Alemanha, e eu tenho problemas aqui na igreja, eu tenho viúvas, eu tenho gente para dar cesta básica, eu tenho que pagar imposto lá para Roma. Por quê? Então esse espírito nacionalista começou a surgir. Por que eu não tenho uma igreja nacional, né? Tanto é que a igreja da Inglaterra vai se desligar, e até hoje a igreja anglicana ela é uma igreja estatal, né? Ela se desligou nessa época. E o mundo estava em mudanças. O mundo em mudança, ninguém segura. O mundo em mudanças, não adianta você gritar, não adianta se espernear, não adianta chorar, não adianta fazer nada, porque o mundo está em mudança e ponto. Até alguns meses atrás, ninguém imaginaria que estaria usando tantas lives, tantas conferências, tantas orações online. Nós estamos fazendo na nossa igreja todos os dias, às 22 horas. Você pode assistir pelo YouTube. Nós fazemos pelo Zoom. Geralmente tem 30 pessoas no Zoom, 15, 20 no YouTube. Se fosse uma oração na igreja, não teria tanta gente. Mas todos podem orar de onde estiverem. E Deus está nos mostrando novas formas, novas fórmulas também, novos métodos, e é um novo normal que chamam, mas querendo nós ou não, é o futuro que chegou. Querendo nós ou não, o mundo está em mudanças. E ponto final. Ou nós nos adaptamos, ou nós deixamos esse mundo, porque não tem como fugir da tecnologia, não tem como fugir da era digital, não tem como fugir da era das comunicações. Bem, convém salientar
que existem três grupos de historiadores referente ao tema Reforma Protestante e referente ao tema como um todo, que é a história da igreja. Eu tenho os historiadores protestantes, eles vão focar mais o nosso lado, vão, como dizem, puxar a sardinha, né, para nós. Existem os historiadores católicos, que, obviamente, querendo ou não, vão puxar a sardinha para o seu lado, como dizem, né? E existem os historiadores seculares, eles, teoricamente, a maioria vai querer saber apenas a verdade dos fatos e contar essa verdade. Esse é o verdadeiro historiador. Bem, para que eu tenha uma boa compreensão do tema Reforma Protestante, eu tenho que ler o historiador protestante, eu tenho que ler o historiador católico e eu tenho que ler o historiador secular. Simples, ok? Porque dessa forma eu vou ter um entendimento melhor do assunto, tá bom? Então, existem esses três tipos de historiadores: os protestantes, os católicos e os historiadores seculares. E é bom que nós conheçamos a opinião dos três para que tenhamos uma visão melhor do tema. Beleza? Vamos continuar. Quais foram as causas da reforma? Muitas. Vamos lá. Causas políticas. Isso é incontestável, né? Como eu disse, o Papa exercia um poder temporal, um poder sobre reis e príncipes. Se ele amaldiçoasse alguém, excomungasse alguém, aquela cidade estava automaticamente excomungada. E as pessoas iriam querer a cabeça daquele rei se ele não se submetesse à autoridade de Roma, né? Então, existiam causas políticas. Alguns já estavam desejando a reforma. Eu posso até adiantar para você que Lutero só não morreu como os precursores, como os pré-reformadores. Por que Lutero não morreu? Tentaram, mas não conseguiram. Mas é porque já havia uma vontade política e um grupo também político que queria a reforma, escondeu Lutero, ok? Porque senão ele morria. Tanto é que aquele príncipe lá da Alemanha, você vai ver no filme Lutero escreve a Bíblia em alemão, traduz para o alemão e presenteia ele com um exemplar da Bíblia. Porque, pasmem, a Bíblia só era divulgada em latim. Então, se você não soubesse latim, você não podia conhecer a palavra. Diferente de hoje, que nós queremos divulgar a palavra para todos, né? Mas a Bíblia estava em latim. Então, já havia uma vontade política de se desligar de Roma, por causa desse poder que o Papa exercia, certo? Tinha também causas econômicas. Você pagava imposto para Roma. Tá? E quem quer pagar imposto? A gente não quer pagar imposto nem para o nosso país, né? Você coloca gasolina aqui no Rio de Janeiro, é um preço. Você pega a Dutra e vai ali para São Paulo, e quando você chega na metade da Dutra, o preço é outro. R$1 a menos. Olha aí. Quem gosta de imposto? Ninguém. Então, devido ao ICMS, que é mais baixo lá em São Paulo, a gasolina é R$1, até mais de R$1 a menos do que aqui no Rio de Janeiro. Então, haviam causas econômicas também que levaram à reforma protestante. Causas intelectuais também. Haviam divergência de pensamento. O pensamento que dominou a Idade Média foi o pensamento de Tomás de Aquino, a escolástica, ok? Mas agora outras filosofias estavam querendo o seu espaço. Outras mentes também estavam querendo dizer, espera aí, também penso. Nem tudo é assim como Tomás de Aquino falou. E se a gente pensar assim, se nós formos por aqui, então a filosofia, né, é o ramo do pensamento, e outros intelectuais queriam ter também a sua vez, né? Causas morais. Bem, nós vimos na aula de ontem que havia
um péssimo testemunho por parte de alguns bispos, de alguns cardeais e até de alguns papas, chegando ao ponto de, no finalzinho da Idade Média, haviam 4 papas, chamado de período do cativeiro babilônico. 4 papas, e os 4, cada um excomungando o outro. Então, havia um problema moral, causas morais que precisavam ser consertadas, e isso também foi uma das causas da reforma. Causas sociais, obviamente, que esse domínio, né, de Roma causava um certo frenesi social em todas as nações, principalmente ali da Europa, certo? Então, haviam também causas sociais, como hoje nós temos grandes problemas sociais no mundo, né? E essas causas todas estão ligadas à política, sim ou não? Tem gente que diz, eu não me envolvo com política. Seu castigo vai ser governado por quem não presta e por quem vai pegar o dinheiro da nação e não vai investir em causas sociais, vai investir nos seus bolsos, nas suas causas pessoais, né? E vai deixar as sociais de lado. Então, causas sociais também é uma das causas da reforma. Causas teológicas, essa, é claro, é a principal. Agostinho versus Tomás de Aquino. Agostinho, graça. Tomás de Aquino, lei. Agostinho, palavra. Tomás de Aquino, vamos dizer assim, doutrina dos homens. Agostinho, salvação pela fé e pela graça. Tomás de Aquino, salvação pelas obras. Entendeu? Então, Agostinho, ele é conhecido como teólogo da graça, o maior teólogo depois de Paulo. Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, aquele que disse ama e faz o que quiseres, aquele que escreveu De Civitate Dei, Cidade de Deus, onde ele dizia que a cidade de Deus era a igreja, a cidade dos homens, a política, tá? Então, causas teológicas são, digamos assim, as principais nesse debate agora para que haja a reforma protestante. Porque enquanto alguns teólogos entendiam que a salvação era pela graça, a teoria que dominou a Idade Média era a teoria escolástica e a pregação de Tomás de Aquino, que tinha uma série de parâmetros humanos, que tinha uma série de protocolos, que tinha uma série de penitências, ok? Contrárias à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus aqui estava pouco em voga, tá? Porque valia mais a tradição, ou a tradição, no mínimo, tinha o mesmo peso da Bíblia. Tá? E a reforma vai corrigir isso. E causas espirituais. O fracasso da igreja, né, levou, e a sua recusa de reformar-se, levou a que houvesse a reforma. Quem assistiu o filme Lutero, no final, depois que tudo acontece, que já houve toda uma ruptura, o Papa está conversando com um cardeal, e eles estão para... acho que são 2 cardeais conversando, eles têm que eleger um novo Papa, e aí eles dizem assim, nós precisamos de alguém forte como Lutero. Ou seja, depois chegou até a se cogitar que se Lutero não tivesse rompido, né, quem sabe ele não fosse um Papa. Mas aí tarde demais, porque suas ideias eram contrárias ao que estava sendo praticado pelo sistema religioso. E o sistema religioso, quando ele é muito bem estruturado, é mais fácil você vencer o diabo, é mais fácil você vencer a morte, é mais fácil você vencer o pecado do que vencer o sistema. E o sistema estava assim. Nesse caso, não existe solução a não ser sair do sistema. Bem, esse é Martim Lutero, um monge agostiniano. Lembra de Agostinho? Pois bem, teólogo da graça. Se Agostinho era teólogo da graça, esse monge
agostiniano, chamado Martinho Lutero, ele entendeu a mensagem da graça, ok? Ele entendeu que a salvação era pela graça. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, bacharel em arte, doutor em teologia, monge agostiniano, tá certo? Então, obviamente que ele entendeu a teoria de Agostinho, e Lutero vai romper com o catolicismo quando ele fez um doutorado em teologia na carta aos Romanos. E se você ler Romanos e não entender a graça, aí só a graça, né? Só a graça. Ele entendeu a graça e por isso ele rompeu com o sistema que não tinha nada a ver com a graça. Vamos lá. Bem, os principais atos de Lutero: combate às indulgências, Lutero versus Tetzel. Deixa eu botar aqui todos e a gente vai comentar um por um. Ok. Então vamos lá. Primeiramente, combate às indulgências. O que era a indulgência? A indulgência foi uma artimanha criada, né, pela Igreja Romana. E como o nome já diz, ela substituía ou pagava o pecado. Você adulterou. Então, o bispo Tetzel, ele tinha uma súmula assinada pelo Papa, o cara tinha moral. Ele estava com um cheque em branco assinado pelo Papa, certo? Então, ele dizia, você fez o quê? Adulterou, né? Ok. $150. Aí você pagava, recebia a indulgência. Você colocava aquilo ali, segundo ele, quando a sua moeda caía no gasofilaço, seu pecado era perdoado. Alguém dizia, e minha avó morreu, meu parente já morreu. Ele falou, não, seus problemas acabaram. Você pagava por quem já morreu, e segundo Tetzel, quando a moeda caísse no fundo do gasofilaço, a alma daquela pessoa sairia do purgatório direto para o céu. Bem, esse Tetzel é o João que manchou a história, porque todo João é gente boa, mas esse cara chamava-se João Tetzel. Eu até botei só Tetzel aí para não queimar os Joãos, ok? Ele era o encarregado das indulgências. Ele era o homem de altíssima confiança do Papa, tá? Então, João Tetzel pregava isso. E essas indulgências tinham o objetivo, construir a Catedral de São Pedro em Roma, e etc, etc. Bem, diante disso, Lutero, no dia 31 de 10 de 1517, 31 de outubro de 1517, ele vai pegar suas 95 teses. Você acha essas teses na internet? Só digitar no Google, 95 teses de Lutero. E ele vai fixar em frente à Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Eu não tive a oportunidade de ir lá ainda. Meu filho Nasson foi, esteve na porta, estava em reforma, não pôde entrar. Mas essa catedral é histórica por conta desse ato de Martinho Lutero. Então, ele combateu as indulgências, ele brigou contra Tetzel, que era um cardeal, confiança do Papa, e ele pregou essas 95 teses na frente da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E aí, depois disso, só restava ele ser excluído, né? E ele foi excluído através de uma bula papal. Ele queimou essa bula no dia 10 de dezembro de 1520. Ele chamou de bula execrável do anticristo. Então, a partir daí, a guerra estava declarada e realmente não tinha mais como voltar atrás. Quais são os princípios da religião reformada? Primeiramente, religião bíblica. Religião bíblica. Louvado seja Deus. Eu tenho aqui algumas Bíblias. Eu tenho uma prateleira aqui só de Bíblias. Dentre elas, a melhor de todas, a Bíblia do meu pai, que eu herdei com muito orgulho, de Manuel Neres de Alencar, segundo ano primário, semi-analfabeto, que leu essa Bíblia 3 vezes, de capa a capa. Então, a religião reformada tinha que ser bíblica.
E não apenas de conversa. Ah, mas a tradição, havia uma certa tradição que alguém passou para fulano, mas você não tinha prova. Então, quando você queria falar algo que não estava na Bíblia, dizia que foi a tradição, não ficava muito legal. A religião cristã, ela tem que ser bíblica, disse os reformadores. Ela tem que ser racional, sabe por quê? Porque havia alguns mitos, e até hoje tem alguns mitos, me perdoe os amigos, né, e os irmãos católicos, mas existem algumas coisas que são verdadeiros mitos. Dizia-se que a casa de Maria foi transportada de Jerusalém até Roma, com alicerce e tudo, transportada pelos anjos. Para que isso? Meu Deus. Diz que Maria não morreu, Maria foi assunta ao céu. Baseada em quê? Isso, além de não ser racional, não é bíblico, certo? A Maria permaneceu virgem. Gente, a Bíblia diz que Maria não teve relações com José até que ela concebeu o seu filho primogênito. Se tem o primogênito, tem o segundênito, o terceirênito, o quartênito, o quintênito, etc. Ok? Tá? Então, ela não teve relações com José até ter Jesus Cristo. Está escrito em Mateus, capítulo 1, o último versículo. Tá? Isso é fácil, isso é Bíblia. A religião é racional. Então, existe um mito que diz que Jesus nasceu do peito esquerdo de Maria. Já viu aquela foto? Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, é que Jesus nasceu do peito, porque ele não podia nascer por vias normais, porque ela permaneceu virgem. Isso é mito. E isso é irracional, não tem base bíblica nenhuma. A religião tem que ser pessoal, sabe por quê? Você, na Idade Média, para chegar a Deus, você tinha que passar pelo padre, pelo bispo, pelo cardeal, por Maria e pelo Papa. Era muito difícil chegar a Deus, entendeu? Você morria e não chegava a Deus, porque não tinha essa vaga toda, né, nas audiências, né? Então era difícil chegar a Deus. Agora não. A religião reformada prega que ela é pessoal. É você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Ora em nome de Jesus, conversa com o Pai, e assim deve ser a religião cristã. A religião cristã, diz os reformadores, deve ser espiritual. Porque havia muita pompa, muita formalidade. E onde a formalidade entra, a espiritualidade bate em retirada. Onde a formalidade chega, a espiritualidade sai. Onde a formalidade impera, a espiritualidade não tem vez. Mas onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, seja um crente espiritual e não formal, pelo amor de Deus. A religião tinha que ser nacional. Opa, a Roma cuida da sua igreja lá, a Inglaterra cuida daqui, o Brasil cuida da nossa aqui. Pronto. Simples assim. Para que a gente tem que ter esse domínio lá no fim do mundo, né? Que não olha para nós, que não tem tempo de nos dar atenção, né? Não são onipresentes. Então, essa religião nacional ficou bem melhor. Vamos lá. Bem, aí vem o que são chamados de princípios básicos da reforma, que são os 5 solas. Soli Deo Glória, ou seja, glória somente a Deus. Porque na Idade Média, a glória era mais do homem do que de Deus. Na Idade Média, se dava mais ênfase ao homem do que a Deus. Aliás, o Papa até hoje é considerado infalível. Mas, para o reformador, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Aleluia. Outro sola, solos Christus, ou seja, só Cristo. Só Cristo salva, só Cristo cura, só Cristo batiza com o Espírito Santo, só Cristo liberta, só Cristo leva para o céu. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Então é solos Christus, porque só Cristo era o Cordeiro imaculado, incontaminado, que tinha condições de morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Solos Christus.
Glória a Deus. Sola gratia. Por que sola gratia? Porque Tomás de Aquino e outros teólogos romanos, eu não gosto nunca de usar a expressão católico apostólico, porque, para mim, essa igreja se tornou mais romana, e menos católica e menos apostólica, ok? E como romana, então, foi ensinado muitas penitências, muitas caminhadas, muitas coisas que não eram bíblicas, mas eram doutrinas de homens. Então, o reformador vai dizer, olha, a nossa base agora é outra. Sola gratia. Só a graça. Paulo disse, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Solo Deo Glória, solus Christus, sola gratia. Sola fide é pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que coisa boa, né? Jesus é bom demais. Vamos lá, tem outro tópico aqui, último sola. Epa, esse é bom demais. Sola Escritura. Só a Escritura. Tem cada Bíblia bonita aqui, mas eu estou com uma aqui. Essa aqui é King James. Sola Escritura. Sola Escritura. Não é o que o homem diz, não é o que o homem acha, não é o que o teólogo fulano ou cicrano escreveu. É sola Escritura. Sola Escritura. Tá bom? Então, não se iluda com doutrinas de homens, porque na Igreja Reformada é só lhe deu glória, glória só para Deus, solus Cristo, só ele salva, sola gratia. Paulo disse, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sola fide. Não adianta crer em outro intercessor, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E sola a Escritura. Não adianta comparar a tradição com a Escritura. Não adianta dizer que a tradução das Escrituras das Testemunhas de Jeová são Bíblia. Não é Bíblia não, filho. Isso ali é uma tradução das Escrituras, segundo escreveu Charles Russell. Tá? Bíblia é Bíblia, ok? Sola Escritura. Não venha para cá com outros ensinamentos, assim como o livro dos Mormons não é Bíblia. Lá está escrito um outro evangelho de Jesus Cristo. Está fora. Paulo disse, se alguém vier a vós e pregar outro evangelho, seja anátema. Tá? Então, outro evangelho está fora. Sola Escritura. Vamos lá? Nós tivemos reformadores em outros países. Na Suíça foi o Zwinglio, né? Na França, João Calvino, outro João que é gente boa, apesar da doutrina calvinista fatalística, que eu não concorde, mas é um grande teólogo. Até dizem que, depois de Agostinho, é o maior teólogo, porque ele produziu muito, tem as suas institutas, muitos escritos, e ele deixou um legado, né? João Calvino foi o reformador na França. Na Escócia, John Knox, outro João, gente boa, né? E na Inglaterra, o rei Henrique VIII, que em 1934 foi nomeado chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Até hoje, a rainha é a chefe da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é estatal. Então, assim como era lá em Roma, quando o cristianismo era a religião oficial, e eu disse que o ministro ganhava do Estado, hoje, se fosse no Brasil, 33 mil reais, né? Para ser bispo, assim até eu queria dar o nome lá, né? Na Inglaterra é assim, o bispo anglicano, ele recebe do Estado. Tá bom, meus amados? Então, eu indico para vocês aí esse filme Lutero, tá? É um filme muito bom, retrata a história realmente como ela foi, muito bem feito, tá? Os que puderem assistir, já acha na internet, porque o filme é antigo. E amanhã, no mesmo horário, nós vamos falar da Contra-Reforma. Eu falaria hoje, mas ficaria muita coisa. Então, amanhã eu vou falar só da Contra-Reforma, que foi o contra-ataque da Igreja Romana
contra a reforma protestante, tá bom? Essa nossa aula de hoje foi a 5ª aula do seminário de História da Igreja. Deixa eu ver aqui que algumas pessoas falaram alguma coisa, se tem alguma pergunta para a gente encerrar. Isabel Alencar, paz do Senhor, minha irmã querida lá de Salvador. Irmão Gil, um abraço. Irmão Ismael Rodrigues, um abraço, Ismael. Deus abençoe. Pois é, todos queriam ter razão. Uma ressalva no tocante ao africano Agostinho de Hipona, que queria a verdade como centro e não razões alheias, ok? Ministério Geração do Espírito Santo é meu amigo Alopes, Bispo Alopes, lá de Salvador, Bahia. Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Alzimar Gomes Camargo, a paz do Senhor, minha irmã. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Aleluia. Tivemos várias pessoas aqui no Instagram. Muito obrigado, irmão Wellington, irmã Fabiane, MC Alves, Eduardo Cândido, Bispo, Barão Valoroso. Um abraço. Deus abençoe, meu amigo. Várias pessoas aqui assistiram. Vereador Ezequiel, gostei, hein? Vereador, hein? É isso aí. Janinha Maju, ok? Deus abençoe, minha amiga. Um abraço. Deus abençoe, meus amados. Aqui encerramos a nossa 5ª aula do Seminário Livre de História da Igreja. Wellington Lemos, paz do Senhor, meu amigo. Um abraço na esposa e nos filhos. Já são 2, né, Wellington? Quando eu saí daí de Arthur Rios, era um só. Agora acho que são 2, não é isso? Deus abençoe. Abraço na esposa. Graças a Deus. Então, amanhã não perca. Amanhã eu vou falar sobre a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, vamos falar sobre a reabertura da Inquisição, a noite de São Bartolomeu. Vamos falar sobre um grupo que se levantou para tentar impedir, né? Tentar impedir o avanço do protestantismo, e esse grupo foi espalhado pelo mundo, esse grupo veio para o Brasil, catequizou os índios. Nós vamos falar sobre tudo isso amanhã na aula intitulada A Contra-Reforma, tá bom? Deus abençoe meus irmãos e amigos aqui do Instagram. Vou encerrar o vídeo, ok? E compartilhar no IGTV. Um abraço, meus irmãos aqui do Facebook. Até a próxima, até amanhã, se Deus quiser. E hoje estou pregando às 17 horas no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, São Cristóvão, e às 19h30 a pastora Márcia prega lá no Culto de Milagres. Você é nosso convidado. Não podendo ir, assista pelo canal CADB, Centro de Convenções CADB. Você vai encontrar o nosso canal no YouTube e pode assistir também o culto de hoje e o ciclo de oração à tarde. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.